tirado o sono de alguns pensadores. Número 1. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade, mas paradoxalmente nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Número 2. Nunca tivemos uma medicina que deu saltos tão grandes, uma psiquiatria e psicologia clínicas que conquistou musculatura sem precedente em toda a história, mas nunca tivemos uma humanidade tão doente. Portanto, a indústria do lazer versus uma juventude em destaque, muito triste, e uma medicina psicológica e biológica encorpada e um adoecimento coletivo da humanidade, principalmente o adoecimento emocional, são contrastes que nós não esperávamos. Acreditávamos que o século XXI, a era digital, fosse a era de ouro para que crianças, adolescentes e adultos cantarolassem, para que eles pudessem contemplar o belo, tivessem resiliência, desenvolvesse habilidades para ser autor da sua própria história. Mas pasmem, estamos vivendo uma epidemia de suicídios. Nós aumentamos em 40% o índice de suicídio entre jovens de 10 a 15 anos. Nós estamos aqui no templo da indústria do lazer do mundo, a Disney, a Universal Studios e outros parques temáticos, mas nós não estamos conseguindo produzir uma geração que emocionalmente seja estável, profunda, contemplativa e bem resolvida. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico. Metade dessa plateia. Se você olhar para o lado, ou você ou quem está do seu lado vai desenvolver. Metade da plateia dos alunos, de todo mundo. Metade dos empregados das empresas. Um número assombroso e provavelmente nem 1% deve se tratar. Seja porque as pessoas negam os seus transtornos, porque elas têm medo de mapear os seus conflitos, ou metaforicamente os fantasmas que as assombram, nos solos da sua emoção, ou ainda porque o tratamento é caro e a dificuldade de ter profissionais brilhantes que possam dar ferramentas psicoterapêuticas para que os seus pacientes sejam autores da própria história, mesmo quando o mundo desaba sobre si, enfim. Devido a essa formação de profissionais e o tratamento caro, nós vamos ter uma parcela significativa da humanidade desassistida. Vocês estão vendo o problema do Obamacare, estão percebendo que milhões de pessoas vão ficar descobertas para o tratamento de saúde física, porque nós não falamos aqui. A saúde emocional está descoberta em quase todo mundo de maneira dramática e intensa. E por que estamos vivendo esses paradoxos? Há várias causas. Número 1, o excesso de informação. No passado, o número de informações duplicava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano. Número 2, o excesso de uso de smartphones e mídias digitais. Celulares inteligentes não são tão inteligentes assim, eles viciam como drogas. E isso pode causar uma síndrome de abstinência que gera alguns sintomas, como algumas drogas poderosas, uma vez abstidas delas, podem provocar, como irritabilidade, angústia, aversão atroz ao tédio, insônia, dificuldade de lidar com a rotina diária, dificuldade de tranquilizar-se com o agradecimento à vida como espetáculo único e imperdível.
além dos smartphones, o excesso de atividades. Eu tenho falado para plateias de magistrados, muitos magistrados, juristas, membros da Polícia Federal, líderes da Polícia Federal, psicólogos, educadores, executivos, sobre um trabalho escravo que tem passado despercebido. Trabalho escravo infantil, só que intelectual. Crianças e adolescentes que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Crianças e adolescentes que ficam nas redes sociais conectando-se com centenas ou milhares, mas raramente profundamente com alguém e raramente profundamente consigo, vivendo essa tese dramática da gestão da emoção. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, ainda que difícil, mas se eu mesmo abandono, ela é intolerável. E nós estamos diante de um trabalho escravo, legalizado, abandonando as nossas crianças numa solidão atroz, tanto social quanto a solidão do autoabandono. Isso explica por que tantos transtornos psiquiátricos na era da mais poderosa indústria do lazer. Por que crianças e adolescentes estão agitados coletivamente, vivenciando uma síndrome que eu descobri chamada síndrome do pensamento acelerado? Se você altera o ritmo de construção de pensamentos, você esgota o cérebro e você gera uma agitação sem precedentes que simula a famosa hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, e médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência sem necessidade, porque o diagnóstico está errado. Para ser hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, deve haver, ou tende a haver, um viés genético, metabólico. Um pai, uma mãe, avô, avó, que são agitados metabolicamente. Mas se você não encontra pessoas que são super ansiosas na ascendência, por que as crianças e adolescentes estão desenvolvendo essa ansiedade dramática? Porque nós alteramos o ritmo de construção de pensamentos através, como ele disse, excesso de informação. Número 2, excesso de uso de mídias digitais, smartphones, e excesso de atividade. Nós furtamos a infância das crianças e a aventura dos adolescentes. Os sintomas da síndrome do pensamento acelerado são clássicos. Número 1, acordar cansado. Número 2, dores de cabeça e dores musculares. Número 3, dificuldade de conviver com pessoas lentas. Vocês jornalistas têm essa dificuldade? Claro que tem. E muito. Mas não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês são acelerados demais. Bom, mas consegue pelo menos sobreviver ali. Agora imagine a juventude mundial. Sem resiliência, sem capacidade de trabalhar perdas e frustrações, sem capacidade de colocar no lugar do outro. É uma atrocidade sem precedente. Nós assassinamos a infância dos nossos filhos no mundo todo. E o preço é muito mais caro do que se imagina. Além disso, sofrimento por antecipação, transtorno do sono, há muitos jovens acordando cansados, e não apenas cansados pela manhã, de madrugada acessando os celulares, e os seus pais não sabem. E, além de outros sintomas, o transtorno de esquecimento, ou seja, déficit de memória. Muitos de vocês aqui estão com elevado déficit de memória ou esquecimento, porque o cérebro, embora seja instintivo, ele bloqueia os campos da memória na tentativa de evitar o excesso de pensamento e, consequentemente, de evitar o esgotamento cerebral. Como ele não consegue, através de mecanismos instintivos, ele acaba produzindo sintomas psicossomáticos que são gritos de alerta, suplicando para que as pessoas mudem o seu estilo de vida. Mas as pessoas são lentas, frágeis,
são ótimas para a sociedade muitas vezes, mas são carrascos de si mesmos. Por isso que os melhores executivos, os melhores profissionais estão com quase todos esses sintomas. Bom, as crianças e adolescentes também são abarcadas por eles, indicando que nós estamos destruindo a saúde emocional. Não é de 1.000 jovens, não é de 1 milhão, não é de centenas de milhões, mais de 1 a 2 bilhões de jovens estão apresentando sintomas atrozes e nós não estamos percebendo. Por isso, em mais de 70 países que eu sou publicado, tenho feito essas denúncias e faço para vocês. E se nós não mudarmos a nossa agenda, como eu digo no livro O Homem Mais Inteligente da História, que deve se tornar um seriado internacional, e ele vai ser seguido, ele é publicado aqui em português, vai ser publicado em grande estilo pela Amazon. Eu inclusive, fui convidado para fazer o primeiro canal mundial de gestão da emoção pela Amazon. É um projeto muito interessante. Eles convidaram a Oprah para fazer um canal de literatura, agora me convidaram para fazer um canal de gestão da emoção. Nós vamos começar em português, depois, muito provavelmente, nós vamos abarcar outras línguas. E gestão da emoção é mais penetrante, profunda e aplicável que a inteligência emocional. Com muita humildade, me curvando diante de Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional. Anos antes de escrever esse livro, eu já falava sobre gestão da emoção. Inteligência emocional é como uma montanha, metaforicamente, mas é muito filosófico. O que é inteligência emocional? Quem tem inteligência emocional? Até um sociopata tem inteligência emocional, só que ele não desenvolve. Um sociopata é alguém que transgride as regras sociais, não desenvolve. Por isso que não basta apenas falar sobre inteligência emocional, nós precisamos penetrar mais profundamente, nós precisamos aplicar de maneira cotidiana ferramentas básicas para que o nosso eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, possa dirigir o veículo mental. Vocês, jornalistas, dirigem seus carros? Dirigem bem? Sim. Bom, agora dirigem bem o veículo da sua mente? Essa é a grande questão. Quais ferramentas? O que é a direção do veículo mental? Como é que você breca e desacelera? Ou acelera e movimenta? Gestão da emoção é como implodir essa montanha chamada inteligência emocional, pegar os blocos de pedra e construir os vários tipos de edifícios. Portanto, gestão da emoção aborda várias fontes de ferramentas. É um projeto que mexe com a última fronteira da ciência. Harvard devia incorporar, Cambridge, Oxford, MIT, a USP, todas as universidades, a Universidade de Paris, mas infelizmente as universidades, por melhor que sejam, são cartesianas, racionalistas, ensinando os alunos com diversas pedagogias e com diversas tecnologias a conhecer o mundo de fora. Só que nós precisamos conhecer o planeta Mente e como preservar os recursos naturais do planeta Mente. Muitos estão preocupados com o aquecimento global, mas não estão preocupados com a desertificação das terras da emoção, com as fontes do cérebro que se asfixiam, por exemplo, com a síndrome predador-presa. O cérebro, ele tem mecanismos primitivos. Quando o índio amazônico está diante de uma serpente, detona o gatilho, que é um copiloto do eu, um copiloto inconsciente, abre uma janela traumática, o killer, e essa janela tem a ideia de que uma serpente poderá envenená-lo. A âncora, terceiro copiloto, entra, fecha o circuito da memória. Naquele momento, em milésimos de segundos, o Homo sapiens deixa de ser pensante e se torna Homo bios. Então detona-se o primeiro copiloto, gatilho mental, abre o segundo janela, e se ela for killer, o volume de tensão faz com que a âncora se instale e feche o circuito, milhões de informações não são acessadas para que possamos dar respostas inteligentes nas situações estressantes.
naquele momento, as possibilidades de um índio amazônico ou de um africano diante de um predador são ou fugir ou lutar. Esses mesmos mecanismos estão presentes no cérebro de um pai quando desafiado por um filho, de um professor quando frustrado por um aluno, casais entre si quando eles atritam, detona o gatilho, abre a janela aqui, fecha o circuito da memória, a âncora se instala, ou ele é predador, ou ele é vítima presa. Mas se o mecanismo predador-presa nas savanas e nas grandes florestas são importantes, nas florestas de pedra são péssimos, porque os nossos filhos não são presas. Mas nos primeiros 30 segundos de tensão, nós falamos as palavras que jamais deveríamos dizer. Os primeiros 30 segundos de tensão, os casais têm atitudes que jamais deveriam ter um para com o outro, formando novas janelas traumáticas ou killer. Num foco de tensão, o professor pode humilhar um aluno, pode expor o seu erro publicamente e gerar outra janela killer altamente encarcerante. Portanto, a síndrome predador-presa, que eu também tive o privilégio de descobrir, ela está na base da agressividade, da violência, da punição, da autopunição, está na base dos grandes conflitos humanos, está na base da nossa história vexatória manchada por guerra, discriminação, violência, de todas as ordens. As universidades deviam ensinar os seus alunos que a síndrome predador-presa está presente nos focos de tensão. Por isso que eles recebem um diploma universitário, ou então fazem um mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, mas eles não sabem lidar com os estímulos estressantes, com perdas, frustrações, mágoas, não sabem lidar com os pensamentos perturbadores. E vocês sabem? Eu te pergunto, quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Os melhores profissionais cobram demais de si. Quase todos vocês jornalistas. Quando vocês cobram demais de si, há um reflexo. Vocês são ótimos para os outros. São preocupados em serem éticos. Por isso que cobram demais de si. Mas vocês acionam a síndrome predador-presa. Vocês são predadores de si mesmos. É muito triste saber que em todos os lugares que eu dou conferência, em todos os países do Brasil, Colômbia, Romênia, América do Norte, a Europa, é a mesma situação. Os melhores profissionais acionam de maneira injusta e inadequada essa síndrome. Ela está na base dos suicídios. Uma pessoa que pensa em morrer, na verdade tem fome e sede de viver, não quer matar a vida, quer matar a dor. Então, queridos amigos, é muito importante que esses mecanismos possam ser estudados nas escolas, inclusive em escolas, na middle school, na high school, não apenas nas universidades e na pós-graduação. Tudo isso é gestão da emoção. Conhecer os cárceres mentais, conhecer o funcionamento da mente, conhecer as habilidades para o eu ser autor da própria história e assim por diante. Dúvidas ou muitas dúvidas? Infelizmente o tempo já foi. Temos mais 10 minutinhos no máximo. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Espero que a resposta dele já satisfez todas as perguntas que seriam feitas. Eu queria, antes de dar a oportunidade para as perguntas, naturalmente, agradecer a Renata Loyola pela organização dessa coletiva e dar as boas-vindas às representantes da mídia que chegaram depois. Tá? Sejam muito bem-vindas. Por ordem, então, as perguntas. Quem quer ser a primeira pessoa? Você, depressão tem cura? Muito bem. Nós não usamos a palavra cura em psiquiatria. Nós usamos a palavra reconstrução e reedição das janelas da memória. Aqui nesse ambiente, você usou alguns dos meus livros? Não chegou a ler um dos meus livros? Algumas ferramentas? Eu escutei um livro por áudio. Livro por áudio. Porque eu não tenho muito. Existe uma técnica chamada DCD, duvidar, criticar e determinar. Você pode reeditar as janelas traumáticas a partir dessa técnica, ou você pode reeditá-las a partir de um ambiente mais acolhedor, mais generoso, não autopunitivo, entendeu? Então, se você reedita as janelas, ou se constrói janelas saudáveis ao redor do núcleo traumático, você reorganiza, reestrutura a tua personalidade e desenvolve saúde emocional. Só que teu eu sempre tem de ser
autor ou autora da sua própria história, porque senão a tendência é que pequenos problemas têm um impacto muito grande, tá bom? Então, seja protagonista sempre. Ela pode ser. Eu acho que primeiro foi você aqui, né? Você? Não, pode. Bem, primeiro, privilégio estar aqui. Eu tenho a sua coleção Mestre dos Mestres. Depois eu queria autógrafo. Tenho 5 livros. Já li um sobre Jesus, magnífico. E um dos vídeos que eu vi do senhor, o senhor comentou que a evolução humana do cérebro que me fascina é que hoje uma criança de 7 anos tem mais informação que um rei na época do Egito. Como o senhor vê o cérebro daqui, talvez, 20, 50 anos? A nossa capacidade de ver, porque parece que as pessoas hoje estão ficando, perdão a palavra, parece que elas estão ficando meio burras, elas estão ficando sem sentimentos. A gente realmente está preso ao smartphone, mas não tem um contato físico, está perdendo isso. O cérebro só acha que vai ter uma explosão. É. Ele já está apresentando uma sintomatologia nunca antes vista. Dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, nó na garganta, aumento da pressão sanguínea. Há uma explosão de índice de câncer na atualidade sem precedentes. Na década de 80, 1 em 20 pessoas desenvolviam um tumor cancerígeno. Nós esperávamos, controlando o tabagismo, o alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental. Nós diminuímos as estatísticas e elas seriam mais generosas, 1 para 50, 1 para 100. Hoje nós estamos de 1 para 4, 1 para 5. Eu tenho orientado grandes oncologistas na área de prevenção que temos que levar em alta consideração o estresse dramático do ser humano na era digital. Bom, então o grito de alerta já está aí. Nós temos dado um salto cognitivo, a capacidade de desenvolvimento raciocínio lógicos com a internet, com os smartphones, com as redes sociais. O problema é que o ser humano não é só lógico. O ser humano, ele é emocional. E o problema é que a emoção é maior do que o mundo da razão. A emoção, ela inspira, motiva, ou ela então retrai, asfixia, amedronta, encarcera. A emoção te liberta o imaginário, ou então ela leva o ser humano a reagir como animal diante de um predador, como ele disse. Daqui a algumas décadas, se nós não aprendermos a gerir a emoção, se continuarmos tendo uma educação cartesiana, racionalista, que nos ejeta para fora e não para dentro, teremos cada vez mais meninos gigantes nas ciências, mas meninos na capacidade de trabalhar os principais conflitos humanos, inclusive aquecimento global, insegurança alimentar e assim por diante. Ou seja, isso é um problema que realmente vai ter. Vai ter mesmo. Pública, saúde pública. Seríssima. Por isso que nós desenvolvemos o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão de emoção para crianças e adolescentes. Muitos países estão interessados em adotá-los, queremos trazer para os Estados Unidos também. Nós, a cada ano, 70 mil novos alunos, 80 mil novos alunos são incorporados no programa. Uma aula por semana dentro da grade curricular, aprendendo a pensar na atividade, colocar-se no lugar do outro, gerenciar a ansiedade e trabalhar perdas e frustrações e assim por diante. É uma revolução. Tá? Espero que muitas escolas adotem o programa o mais rápido possível. Eu renunciei aos direitos autorais desse programa para que ele seja acessível aos alunos de todas as línguas de todos os povos. Obrigado. Você? Hoje, eu acho que um dos maiores fatores que nos levam a essa vida tão estressada, essa cobrança de nós mesmos, é o fator falta de tempo. Então, eu queria saber, o senhor, doutor Augusto Cury, como é que o senhor administra? São palestras, congressos, fazer seus livros, lançar seus livros, divulgar nos mais diversos pontos do mundo. Como é que você administra o tempo? Que a gente aprenda um pouquinho a administrar o nosso. Já tem toda a razão. Eu administro porque eu trabalho divertindo. Eu amo o que eu faço, sou apaixonado do que eu faço. A única coisa que me estressa mais são os aeroportos, porque você acaba perdendo um tempo muito grande lá. Mas eu arrumei um bom jeito também de lidar com os aeroportos. Eu escrevo nesse período. E há períodos em que eu aprendo a desenvolver um ócio capaz de contemplar o belo. E contemplar o belo é fazer as pequenas coisas do espetáculo aos olhos. Eu abraço cada leitor, eu abraço as minhas filhas, de vez em quando eu fico só admirando as flores, a anatomia das nuvens e percebendo que a vida é um espetáculo único e imperdível. Eu amo viver, sou apaixonado pela vida. Mesmo
mesmo tendo muitas atividades. Mas o fato é que, infelizmente, demora 3 a 4 anos para aceitar um convite a uma conferência, devido a tantos compromissos. E vai demorar mais ainda, porque eu vou fazer um corte muito grande na minha agenda no ano que vem. Até porque, como meus livros estão indo para o cinema e para seriados, ele tem que dar um pouco mais de atenção para que possa, de uma certa maneira, conquistar um maior número de pessoas, não para mim agora, porque o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Nós só somos felizes quando damos o melhor de nós para fazer os outros felizes. As ferramentas disponibilizadas, ok? Nossa visitante de São Paulo. Aqui. Falando um pouco sobre a síndrome do pensamento acelerado, que eu tive acesso no meio do ano passado, e a partir desse conceito que o senhor, né, descobriu, tive no MINC em São Paulo, na Cidade de Jardim, pela Ana Raia, que é uma coach de carreira lá, e ela falou muito sobre o poder das escolhas, do não positivo, e a partir desse conceito e da síndrome do pensamento acelerado, ela passou para todo mundo que estava lá, e eu comecei a adotar, já tem um ano, de fazer uma programação, mesmo que seja muito racional, de colocar metas no uso do telefone, porque eu tenho 2 filhos, estou grávida do terceiro, eu percebi o quanto isso refletia neles, coisas que eu não conseguia de repente controlar em casa, desliga a TV na hora das refeições, coisas simples, eles estão na primeira infância, e o quanto essa mudança de hábito em mim, de colocar metas mesmo, entender que eu não vou perder nenhum contrato milionário se eu ficar 3 horas longe do celular, em horários específicos, banho, cama, jantar e tudo mais. E em 11 meses, né, falando, a mudança que isso aconteceu com a minha filha, que ela tem 4 anos, que hoje as brincadeiras lúdicas são, a escolha número 1 dela é uma brincadeira ao invés de um eletrônico, como eu rendi no trabalho, porque a partir do momento que eu consegui fazer uma coisa de cada vez, que eu acho que é uma dificuldade no século XXI, a gente fazer uma coisa de cada vez e sentir prazer com isso. Porque a sensação é que a gente é lerda, a gente começa a se tornar lerda para a sociedade. Como você não atende o telefone se você só está fazendo um jantar? Não, porque eu quero me dedicar ao jantar, depois a comida, depois o banho, e quando eles dormem eu pego o telefone. Eu escrevi um livro em 6 meses, fiz 2 palestras, então é entender que o ócio é produtivo, né? Isso foi graças ao senhor que eu descobri e li muito, consumi muito conteúdo. Que bom, obrigada. que bom. Parabéns. Bom, a mente humana não suporta essa sobrecarga de estímulos. Gostaria que vocês anunciassem que nós estamos na era dos mendigos emocionais. É chocante. Mesmo crianças e adolescentes vendo em belos apartamentos e casas e condomínios, mendigam o pão da alegria. Muitos profissionais liberais e executivos precisam de muitos eventos para sentir migalhas de prazer. A emoção humana não pode viver do excesso, ela tem de fazer muito do pouco. Porque quando faz pouco do muito, ela é miserável no único lugar que deveria ser rica. Quanto mais estímulos, mais retorno você busca, mais reconhecimento você busca, mais é a quantidade que define a qualidade. Isso é doentio. Um ser humano que, se ele tiver 5 amigos reais, profundos, ele se dá por feliz. Porque na era das redes sociais nós vivemos a utopia, o delírio de ter muitos amigos. E na verdade você não pode contar com ninguém. Porque eles vivem personas lá. Ao redor da mesa do jantar e do almoço, os pais deveriam proibir-se de usar celular. Aliás, os pais deveriam proibir-se de usar celular enquanto estão na presença dos filhos. Os horários têm de ser definidos. O adequado é que as pessoas usem, por exemplo, meia hora pela manhã, meia hora após o almoço para desenvolver algumas atividades e à tarde. Só que as pessoas elas ficam fixas no celular como se realmente tivesse um déficit enorme de não atender todas as pessoas. Nós não atendíamos todas as pessoas no passado. Essa necessidade neurótica de dar respostas para todo mundo é doentio. Isso está refletindo, inclusive, na saúde física. Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade no mundo todo. 4 milhões de pessoas morrem por ano por consequência da obesidade. E são pessoas fascinantes, pessoas encantadoras, mas que estão vivendo, em primeiro lugar, a obesidade emocional. A grande parte das pessoas, 99,9% das pessoas estão com obesidade emocional, atoladas de atividades, de informações, de preocupações, sofrimento por antecipação
e ruminação de perdas, mágoas e frustrações. Isso tudo é uma obesidade emocional. E que às vezes, somado à genética e outros fatores ansiosos, desperta a obesidade, inclusive nas crianças e adolescentes. Bom, reitero, 4 milhões de pessoas morrem por consequências da obesidade. É por isso que lançamos também o programa Emagreça Sem Estresse. O primeiro programa, como ele disse, de gestão da emoção para emagrecimento inteligente, com uma série de tudo online, com educadores físicos, nutricionistas. Nós damos uma série de ferramentas durante 3 meses e eu gostaria de deixar aqui o site, porque muitas pessoas, não, nem todos, obviamente, mas choram seus sobrepeso em lágrimas, numa sociedade doente, com padrão tirânico de beleza, exclusivista. Nós excluímos as pessoas de maneira atroz. Há 3% das pessoas neste país que sofrem de anorexia, bulimia, vigorexia e outros transtornos alimentares. São mais de 9 milhões de pessoas no Brasil, são mais de 6 milhões de pessoas. É muito grave. Isso eu estou falando de transtornos clássicos, fora a baixa autoestima, o asfixiamento da autoimagem, sentimento de culpa, incapacidade de sentir bela e bela. Bom, só para dar uma dica para vocês, quem não tem um caso de amor consigo, quem não namora a vida, nunca vai conseguir namorar o seu parceiro ou parceira. E gestão da emoção nos estimula a namorar a vida. Então anotem aí, vocês são em primeira mão que estão sabendo disso. Emagreça, www.emagreçasemestresse.com. Gostaram? Amei. Emagreça sem estresse, ok? Sem estresse. Mais uma pergunta? Tá? E ganha o e-book. E ganhe, vai de quem se cadastrar vai ganhar um e-book. Inclusive os seus leitores. Espero que milhares deles possam participar desse projeto. Uma última pergunta e vamos para a palestra. Você tinha uma pergunta que abriu mão? Pode ser. Doutor, a gestão da emoção pode ser capaz de desmontar esses gatilhos da reação predador-presa? Parabéns, pode e deve, porque gestão da emoção implica em você entender o funcionamento da mente. Por exemplo, pensamento é real ou virtual? Literalmente. Real. No mundo todo as pessoas não sabem responder, os psicólogos também. E a pergunta mais básica, uma porção de pães tem carboidrato ou proteína? Como é que nós sabemos? Porque estudamos. Porque vive falando o dia inteiro.